Fala pessoal, beleza? Marcelo Benatti por aqui, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. E esse vídeo aqui eu tô gravando no dia 1º de janeiro de 2026, às 8 horas da manhã. Então espero que você tenha tido um bom Réveillon, né? Tenha tido um bom Réveillon, já deve estar até dormindo nessa hora que eu tô gravando aqui, né? Talvez algumas pessoas. E espero que você tenha aí um próximo ano aí de muita saúde, muita paz, muita prosperidade para você e para sua família. Espero que todos os seus sonhos se realizem aí, né? Suas metas sejam batidas, tá certo? Assim como eu tenho minhas metas, acredito que você deve colocar as suas metas também para você ter um norte para seguir, né? E é justamente sobre isso que eu quero falar nesse vídeo aqui, né? Esse vídeo aqui não vai ser nenhum tutorial, é um pouco mais sobre mentalidade, coisas que eu acredito ser muito importantes, sabe, cara, que fazem parte, assim, do meu... Eu tento colocar isso o máximo possível na minha vida, às vezes eu desvio um pouquinho, mas às vezes quando eu percebo que eu estou desviando, eu volto ali e falo, não, cara, deixa eu ficar aqui nesse caminho. E eu quero discutir um pouquinho sobre isso aqui, que são os princípios para se ter resultados na internet. Eu estou falando de internet porque é o que eu falo aqui no canal, é o que eu faço, eu vivo de internet, etc. Mas eu acho que esses princípios, eles vão servir para você fazer qualquer outro tipo de negócio, né? Principalmente quem quer montar um negócio que é mais difícil do que você ser empregado, né? Ser empregado também tem suas dificuldades, mas eu acho que montar um negócio é um desafio muito maior, principalmente num país como o Brasil, né? Que praticamente pune quem monta um negócio, né? Então eu vou falar aqui sobre os princípios que eu acredito, tá? Ele é um pouquinho diferente dos princípios que você deve estar vendo aí na internet, muita gente falando. Eu acredito, não os princípios em si, mas a sequência lógica para você atingir esses princípios, eu acredito que são esses que eu vou te mostrar aqui. Quando você quer montar um negócio na internet, seja fora da internet ou fora, a internet eu gosto da internet porque ela te dá uma escala de tempo e você acaba trabalhando menos e tem a possibilidade de ganhar mais, tá certo? Ela é muito escalável, então eu gosto de negócios na internet, você não conseguiria fazer a mesma coisa que você faz na internet no mundo físico, muito impossível, né? Sozinho, como você pode fazer na internet, que é o que eu faço, ganhar o que eu ganho na internet sozinho, trabalhando na minha casa, no home office, eu não faria isso em nenhum outro negócio trabalhando sozinho, sabe? Então eu gosto da internet por causa disso, ela te dá essa possibilidade de escala. Então eu vou focar aqui em internet, porque como eu falei, é o que eu faço, mas você pode seguir esses princípios para fazer qualquer outra coisa na sua vida, inclusive fora de trabalho, né? Que eu vou te falar também ao longo do vídeo aqui. E qual é o primeiro problema que eu acredito que as pessoas têm para começar a ter resultados na internet de maneira consistente, né, de uma maneira de viver na internet? Eu acho que as pessoas elas colocam 100% do seu foco no método. O que é o método? O método é aquilo que você utiliza, é o caminho pelo qual você vai atingir um objetivo, né? Então, por exemplo, o que eu faço para ganhar dinheiro na internet? Eu crio conteúdos, eu tenho um canal no YouTube, eu já trabalho com blogs há bastante tempo, eu crio infoprodutos, eu crio treinamentos, então tudo isso eu monto um ecossistema que eu consigo trabalhar sozinho da minha casa, ganho bem e não preciso, enfim, e é escalável, eu posso ganhar até mais se eu investir mais tempo e mais dinheiro, eu posso escalar isso e ganhar mais, sem precisar contratar pessoas, sem precisar fazer nada disso. Eu tenho mecanismos que me proporcionam isso sem eu precisar contratar pessoas, nem montar uma empresa e nada disso, certo? Que é o que eu quero trabalhar em casa. Então, às vezes a pessoa ela vai comprar um treinamento, eu vou lá e vendo um método sobre como eu faço as coisas que eu faço, e aí a pessoa vai lá e compra esse método e ela coloca 100% do seu foco no método. E o método, ele não pode ser 100% do seu foco. É por isso que eu acredito que tem pessoas que dão certo e outras pessoas que desistem, que dão errado, que não funciona. No meu último vídeo, eu vi vários comentários de pessoas, já investi R$ 400 e não ganhei nada. Outros já investi não sei quantos mil e não veio nada. E não sei o que lá, e não sei o que lá. Essas pessoas, elas estão... Bom, eu vou falar dessas pessoas daqui a pouco, tá certo? Não delas especificamente, mas pessoas que pensam assim. Certo? Porque essas pessoas colocam 100% da sua esperança, né? Da sua esperança no método. Elas acreditam que simplesmente seguir aquele método ali passo a passo vai dar certo. E na verdade, isso não acontece só com treinamentos, eu acho que acontece com treinamentos de qualquer pessoa, qualquer treinamento, qualquer curso, qualquer curso no mundo online ou offline que você fizer, sempre vai ter gente que vai dar certo, que vai conseguir atingir aqueles resultados, como tem gente que não vai dar certo. Tem gente que faz faculdade de engenharia e dirige Uber, né? Não tem nada de errado em dirigir Uber, mas você não precisa de uma faculdade de engenharia, de direito, de medicina para depois dirigir um Uber, tá certo? Então, por que algumas pessoas dão certo, outras não dão? Né? Tem outros aspectos econômicos, tal, que eu não vou entrar aqui em detalhes, mas eu acredito que, focando vamos trazer para a internet que fica mais fácil de entender, né? Não vamos esquecer o mundo físico um pouquinho.
e vamos colocar aqui na internet. Eu acredito que se você compra um método, né, aí você vai lá e aplica ali, você coloca 100% da sua energia. Mas na minha opinião, aquele método, ele é apenas um percentual muito menor, né, é muito menor. Seria os 80-20 da regra de Pareto, né, os 80-20, 80% da sua energia, ela tem que estar em outras coisas e não só no método, porque o método é só o caminho que você vai levar para atingir um objetivo, certo? É só o caminho. Então tem outras coisas que eu acho que contam para você atingir o seu objetivo. E o primeiro ponto, na minha opinião, mais importante, não precisa sair do vídeo correndo agora, porque isso aqui não é papo de coach, certo? Não sou nenhum papo maçal, não é nada disso, mas o que eu acredito que é 30% do que você precisa mudar é a sua mentalidade, tá certo? A sua mentalidade. Eu queria gravar esse vídeo lá fora, no ambiente, em outro ambiente, mas eu queria fazer esse mapinha aqui, eu preciso estar no computador para fazer isso. E o que eu quero dizer com mentalidade? A primeira coisa que você precisa mudar é a sua mentalidade. Esquece esse papo de mindset, de coach, essas coisas. O que eu quero dizer com mentalidade? Uma coisa que eu procuro fazer, são coisas que eu procuro fazer. Quando você muda a sua mentalidade, você vai estar mudando o quê? Você deixar de reclamar. Eu detesto pessoas que reclamam, não gosto de pessoas que reclamam. Ontem deu 00:30, minha mulher estava reclamando de alguma coisa já, daqui de casa. Eu falei, caramba, o ano começou, tem 30 minutos e você... Eu só falei isso pra ela, o ano começou, tem 30 minutos. Aí ela falou, eu já tô reclamando, né? Eu falei, cara, não precisa reclamar. Você tem uma coisa para resolver ali, a gente já sabe que tem que resolver, não adianta você ficar martelando aquilo ali, falando aquilo ali toda hora. A gente vai resolver na hora que der para resolver, certo? Então, eu acho que pessoas que reclamam, muito ruim, porque a reclamação, ela te traz energias que são coisas que eu vou te falar nas próximas etapas aqui. E o que é você melhorar o seu mindset? Aplicar esses 30% dentro do seu mindset. Bom, não vou falar de mindset, vou falar de mentalidade. Esqueça esses papos de coach, de papo maçal, de não sei o que lá. Mentalidade que eu falo é isso, você ter mais, é a mudança da mentalidade que vai fazer você ter mais disciplina, que vai fazer você ter mais foco, que vai fazer você ter mais, você vai reclamar menos, em vez de quando você gasta a sua energia reclamando, que nem vi pessoas falando lá nos comentários do vídeo anterior, eu gastei R$ 400, vou parar com isso, porque isso não dá certo. Cara, você gastou R$ 400, não deu certo? Entenda por que não deu certo. E não ficar reclamando que gastei R$ 400, então não dá certo. Ou gastei nos R$ 1.000, ou gastei R$ 2.000, não deu certo. Não. Entenda, aí você está reclamando e você tira a sua energia da parte de criativa que você poderia falar, caramba, por que não deu certo? Pô, o que eu fiz de errado aqui? Por que dá certo para o João, dá certo para Maria e não deu certo para o José? Então, vamos ver aqui o que aconteceu. Deixa eu entender aqui. Vou estudar um pouco mais, vou analisar um pouco mais, vou saber o que está errado aqui, o que está errado ali e vou tentar melhorar isso aqui. Isso é uma atitude proativa, quando você se torna proativo, certo? Quando eu comecei a trabalhar, foi a primeira coisa que me deu resultado na internet, foi um blog. Eu já falei isso várias vezes aqui. E quando eu comecei a trabalhar, os primeiros blogs que eu fiz não me deu resultado nenhum. E eu falei, caramba, eu olhava lá no Google e os caras que tinham feito o mesmo treinamento que eu estavam lá posicionando. Falei, pô, tem alguma coisa errada aqui, certo? Tem alguma coisa errada aqui, certo? E eu falei, eu poderia falar, pô, já gastei, já criei 4, 5 sites lá, nem lembro da época exatamente, mas eu sei que eu tinha criado já uns 4 ou 5 e não ranqueava e não sei o que lá. E eu, putz, cara, não é possível. Até que eu poderia ter desistido naquele momento ali e hoje talvez eu estivesse fazendo outra coisa, né? Nem trabalhasse com internet, poderia ter tido um caminho completamente diferente, né? Já viu aquele filme Efeito Borboleta, né? Que às vezes uma atitude que você toma em algum ponto da sua vida muda completamente o rumo dela, né? Então é isso, eu acho que mudança de mentalidade é isso. Quando você começa a mudar a sua mentalidade, eu acho que é a primeira coisa, tá? As pessoas falam de espiritualidade. Não, espiritualidade é a terceira coisa que eu já vou falar com vocês aqui. A primeira coisa que eu acredito que a pessoa tem que mudar é a mentalidade. Aí ela vai ter mais disciplina, ela vai adquirir bons hábitos. Por exemplo, eu sou um cara que tem muito hábito assim focado em minha saúde. Às vezes eu dou uma escorregada, né, como ontem à noite e tal, mas eu procuro não dar essas escorregadas. E por quê? Porque eu tenho 51 anos, eu quero viver bem por pelo menos mais uns 30 aí, eu quero viver bem até o fim da minha vida. Eu já passei por um transplante, agora em 2026 vai fazer 11 anos, certo? Eu tenho filhos de 4, meu filho menino tem 4 anos e minha filha menina tem um casal, Madalena e Matheus, e o meu filho e a minha menina vai fazer 7 agora, dia 27 de janeiro, e meu filho vai fazer 5 no dia 1º de abril. Certo? Então são crianças ainda. Eu quero estar bem, principalmente com meu filho, para poder dar um bom exemplo para ele no futuro e tal. Eu quero estar bem.
E eu já vou estar com uma idade mais avançada quando ele tiver com 20 anos, eu já vou estar o quê? Com 60 e alguma coisa, 60, mais de 65, 65 por aí. Eu quero estar muito bem, então eu malho, eu cuido da minha alimentação, eu não gosto de academia, eu faço calistenia, eu faço uma porrada de coisa, cara. Eu nado, eu faço corro, pulo corda, faço um monte de coisa, certo? Para quê? Porque eu não quero passar por coisas que eu já passei no passado e porque eu quero estar bem para lidar com meus filhos daqui a 15 anos, entendeu? Então eu procuro, e a minha mentalidade, a minha mudança de mentalidade é que me faz ter o pique de estar todo dia treinando aqui em casa, fazendo alguma coisa. E eu não vou para academia, nada disso. Eu gosto de correr na praia, que eu moro perto da praia. Eu corro na praia, às vezes eu corro aqui dentro do condomínio também, que tem um asfalto tudo lisinho, bonitinho, tal, dá para correr de boa. Às vezes eu pulo corda, ontem mesmo eu pulei corda e hoje eu vou fazer mais alguma coisa aqui. Eu já acordei cedo hoje, já vou fazer mais alguma coisa aqui antes do meio-dia. Eu gosto de fazer no sol, né? Que eu gosto de tomar bastante sol. Então, essas coisas, quando você muda a sua mentalidade, por que a pessoa procura ir para academia e acaba que não vai, desiste, não sei o que lá? Porque ela não mudou a mentalidade dela. Ela foca muito em reclamar, ela não tem disciplina, ela não tem foco, ela não consegue pensar no longo prazo, não consegue investir um dinheiro, não consegue ter uma paciência para esperar ali aquele negócio dar resultado, porque você fala assim, pô, por exemplo, criar um site na internet, um blog para você tentar ranquear no Google, você só vai ter resultados quando você ranquear no Google, e você não vai ranquear esse site no primeiro momento, ali no primeiro mês, nos primeiros 60 dias, você precisa de um processo, você precisa ter paciência. Então pessoas que têm uma mentalidade melhor, elas vão conseguir ter essa paciência. E se por acaso não acontecer, como eu falei que não aconteceu comigo lá nos primeiros anos, não desistir e falar não, ou então falar, pô, isso aqui não é para mim, então eu vou aprender outra coisa aqui, vou tentar outro método, tá certo? Mas não desistir, jogar tudo para cima e vou me tornar empregado de CLT novamente aí. Entendeu? Então eu acho que essas coisas que vão mudar ali você muda a sua mentalidade quando você começa a adquirir hábitos. Isso na verdade é o oposto, né? Você começa a adquirir hábitos, essas coisas, quando você muda ali a sua mentalidade. E qual é o segundo ponto que vem aqui, na minha opinião? Quando você muda a sua mentalidade, fica mais fácil de você mudar a sua frequência. Eu acredito que para você atingir a espiritualidade, você só vai atingir a espiritualidade real quando você muda a sua frequência. Eu moro na Bahia. A Bahia, na minha opinião, é o estado mais baixa frequência que tem no Brasil. Eu não sei como é que são os outros. Eu acredito que Pará, esses lugares, talvez seja até pior, tá? Pelo que eu ouço falar. Mas, pô, você pode ver isso pelo ponto de vista da política. Bahia foi 70% dos votos votaram no PT, cara, sabe? Tudo bem se você gosta de Lula, tal, gosta de PT, mas enfim, isso indica para mim uma baixa frequência da pessoa. E o que é eu acredito em energia, certo? Eu acredito muito em energia, em frequência, em você. E quando o que muda a sua frequência, a sua energia? Ambientes, principalmente ambiente, pessoas e conteúdo. Essas três coisas, quando você muda da sua vida, você muda a sua frequência. Eu parei de ver televisão em 2016 para 2017, justamente quando eu comecei a ter resultados na internet. Não estou dizendo que foi uma coisa tem a ver com a outra, mas eu acredito que tem um pouco, porque quando eu parei de ver televisão, tipo, desliguei geral, sabe? Tirei a antena, acabou, não tem mais. Então, naquela época não tinha internet, não tinha YouTube como tem hoje, você tem um monte de conteúdo no YouTube. Eu meio que zerei. Eu falei, caramba, eu não vou ver mais essa porcaria, cara. Eu vou parar de ver essa porcaria. Zerei completamente mesmo assim em 2018, na época da eleição. Eu falei, não, cara, não tem como eu ficar vendo essa porcaria, não. Foi quando meus resultados começaram a melhorar. Como eu falei, repito, não estou dizendo que uma coisa exatamente tem a ver com a outra, mas eu acredito que a sua frequência começa a melhorar, porque você não passa a ficar pensando em coisas aleatórias que não tem nada a ver com você, não fica consumindo conteúdo ruim na televisão, não tem nada de bom, a internet também, se você fica seguindo Instagram, seguindo um monte de gente no Instagram, que hoje é a nova televisão, né? Você também não adquire muita coisa boa. Eu procuro filtrar o que eu vejo no YouTube também, que às vezes acabo vendo notícias, tal. Eu gosto de ver algumas coisas sobre economia, e às vezes acaba que aquilo ali dá uma baixada na sua energia ali. Você, pô, fica meio deprê quando você vê certas coisas, tá certo? Então eu acredito que esses três pontos, quando você muda,
você muda a sua frequência. E você só consegue mudar esses pontos para você mudar a sua frequência quando antes você muda a sua mentalidade. Então por isso que eu acho que é o primeiro ponto. Você muda a sua mentalidade, depois você muda a sua frequência. Porque quando você muda a sua mentalidade, você passa a escolher melhor as pessoas que estão perto de você, com as quais você perde o seu tempo, certo? Que todo o tempo que você dedica a alguma coisa você está perdendo. Você tem um tempo finito na vida. Então você dedica melhor o seu tempo a coisas mais importantes, certo? Então você muda a sua mentalidade, consequentemente você vai mudar a sua frequência, porque você vai mudar o quê? Ambientes, pessoas e conteúdos que você consome, certo? Então, o primeiro ponto que você tem que mudar, na minha opinião, é o que eu procuro fazer na minha vida, é mudar a mentalidade. Você só começa a mudar a sua frequência quando você muda a sua mentalidade. E a sua frequência ela pode ser positiva ou negativa, né? Se você está com a mentalidade ruim, uma mentalidade de escassez, de reclamar, de pensar negativo e tudo vai dar errado, todo mundo é mentiroso, todo mundo quer me enganar, você vai o quê? Entrar numa frequência baixa de pessoas que pensam como você. Consequentemente, você vai começar a consumir conteúdos de pessoas que pensam assim. Você vai começar a consumir, você vai se aproximar de pessoas que pensam assim. Você vai frequentar ambientes de pessoas que pensam assim. Por exemplo, hoje é dia 1º aqui. Eu moro na região de praia e esse período de Réveillon, isso aqui fica socado. Aqui não mora muita... Tá morando até que bastante gente hoje. Quando eu vim morar aqui, morava menos. Mas enfim, tá aumentando um pouco, construíram alguns condomínios aqui na região e tal. Tá começando a vir mais gente para cá. Aí era bem menos. Mas esse período de verão e principalmente no Réveillon, isso aqui para mim é a visão do inferno. Se eu for na praia aqui agora, eu nem pensar que eu vou na praia, cara. Isso aqui para mim, essa praia para mim é a visão do inferno. Nem pensar que eu vou lá. Que é a frequência horrível, baixíssima. Muita gente... É horrível, cara, é horrível, né? É horrível. Então, e quando você muda a sua mentalidade, você muda a sua frequência. Aí que você muda a sua espiritualidade. E quando eu falo espiritualidade, eu não estou falando de você se virar crente. Você pode até virar crente, não é isso que eu estou falando. Geralmente as pessoas pensam que ela vai mudar a espiritualidade, ela vai entrar para uma religião. E não, espiritualidade não tem nada a ver com sua religião. Você muda a sua frequência e às vezes você nem vai ligar muito para a religião, porque você vai entender que religião é simplesmente mais um fruto ali da mentalidade, certo? É simplesmente mais um fruto da mentalidade. Eu vejo os vídeos, às vezes, as pessoas falando lá da Noruega, né? Eu sigo um cara que mora na Noruega, ele fica falando dos costumes das pessoas lá. E tipo, um costume que não tem lá é religião. As pessoas não têm religião. Elas não ligam para isso, elas não vão na igreja, né? Por que eu acredito nisso? Porque eu acredito que elas têm, da mesma forma que elas não ligam para a religião, acho que dificilmente um Lula ia fazer sucesso lá. Eu acho que dificilmente um jogo do Tigrinho ia fazer sucesso lá. Por quê? Porque elas estão numa frequência mais elevada. E pessoas que têm uma frequência mais elevada, né? Esse é a minha percepção, certo? Pode ser que eu esteja errado. Elas não vão seguir qualquer coisa, elas não vão, como eu te falei, elas vão filtrar ali o ambiente dela. Elas filtram o ambiente dela. Isso é instintivamente, elas nem pensam que fazem isso, elas simplesmente fazem, certo? Porque elas já estão numa frequência mais elevada. Eu acredito nisso. Tá, estou dando a Noruega como um exemplo aqui, né? Porque, como eu te falei, eu sigo um cara que mora lá, um brasileiro tal, e ele fala muito conteúdo de lá tal, e ele mostra como é que é a vida lá. Eu nunca fui lá, não conheço nada do norueguês, até conheci um norueguês já, que foi meu cliente na época que eu fazia site, ele era corretor de imóveis, ele casou com uma brasileira aqui na Bahia e morava aqui, então, sim, mas ele já estava na frequência do Brasil, da Bahia, né? Então, eu acredito nesse tripé aqui, ó. Você primeiro muda a sua mentalidade, né? Tem mais foco, tem mais disciplina, reclama menos, procura resolver seus problemas. Segundo, aí com isso você vai mudar a sua frequência, porque você vai ter mudado seus hábitos, sua frequência vai melhorar. Então você vai parar, escolher melhor as pessoas com quais você se relaciona, os ambientes que você frequenta, os conteúdos que você consome. Isso vai melhorar a sua espiritualidade. Aqui no Brasil, aqui na Bahia pelo menos, tem uma coisa que eu acho bizarro, que é uma igreja evangélica do lado de um bar, cara, sabe? Tipo assim, é muito estranho, sabe? O que eu quero dizer assim? Que as pessoas, elas pulam essas etapas aqui, ó. Elas pulam essas etapas aqui. Elas acham que você começa mudando a espiritualidade indo para uma igreja. E não, cara. A igreja é simplesmente um fruto disso aqui, ó. Sabe? É um fruto disso aqui. Por isso que você tem que começar a mudar a sua mentalidade. E pronto, né? Aí você mudou isso aqui vai dar o quê? 80%. Esse aqui é os 80%. 50 mais 30, 80.
Quando você muda isso aqui, aí você aplica. Não estou dizendo que você tem, vou ter que mudar tudo isso. Não, você vai fazendo tudo ao mesmo tempo, certo? Você vai fazendo tudo ao mesmo tempo. Aí é que há o método que vai te dar certo para você. Porque você vai se deixar de ser aquela pessoa, você vai entender o que eu falo sobre espiritualidade. É saber que existe algo maior do que você. Não é simplesmente você ler a Bíblia e pronto, estou espiritualizado. Não, cara. Eu acho que é entender que você não é só um amontoado de células, certo? Você não é um amontoado de células que está aí vivo e que quando acabar, morreu, acabou. Não, eu não acredito nisso. Então eu acho que você só consegue entender essa parte quando você muda a sua frequência. Sabe? O que acontece, por exemplo, que eu falei das igrejas evangélicas aqui na Bahia, pelo menos. As pessoas estão na mesma frequência que está aquele cara que está no bar do lado. Ela simplesmente mudou a aparência. Ela simplesmente mudou a capa. Por isso que você vê um monte que vira crente, daqui a pouco está no bar, daqui a pouco vira crente, daqui a pouco está no bar, está não sei o que lá. Porque a pessoa não mudou, ela não mudou a mentalidade, ela não mudou a frequência dela, ela simplesmente entrou para uma igreja. Aí ela botou a Bíblia debaixo do braço. Eu estou falando de Bíblia, disso aqui, porque é a coisa mais popular, é o produto popular aqui do Brasil, certo? Mas, enfim, pode ser qualquer outra religião. Por que essas pessoas não viram budistas, por exemplo? Porque não está na frequência dela, ela nem vai entender aquilo, entendeu? Ela quer uma coisa fácil, bem topo de funil ali, um pastor que faz uma promessa qualquer, e ela segue lá e faz as danças, e faz no que lá, e aquilo está legal. Ela não mudou a frequência dela, ela continua sendo aquela mesma pessoa ali, que é igual aquele cara que estava no bar do lado. Tá entendendo? Ele é a mesma coisa daquele cara que estava no bar do lado ali. Ele simplesmente mudou a roupa, botou uma Bíblia debaixo do braço, e ele frequenta o salãozinho do lado ali. Mas ele não vai se manter ali por muito tempo. Ele mudou um pouquinho os hábitos, parou de beber, tal, mas ele continua sendo a mesma pessoa. Ele não mudou isso aqui, entendeu? Eu estou dizendo isso aqui só como exemplo. Isso aqui não tem nada a ver assim você pode seguir a religião que você quiser, entendeu? Não estou falando que você não deva seguir, mas eu acredito que você só vai ter uma espiritualidade real quando você muda esses dois pontos aqui. Certo? Quando você muda esses dois pontos. E para você, e quando você, aí o resto vai ser resultado. E o resultado ele vai vir do método que você escolheu para a sua vida. Entendeu? Eu estou falando aqui de internet, mas isso aqui eu acho que vai dar certo em qualquer lugar. Certo? Às vezes a pessoa pode começar pela espiritualidade e dar certo, não estou dizendo que isso é uma regra, mas eu acredito assim, certo? Eu acredito assim. Você muda a sua mentalidade, consequentemente você vai mudar a sua frequência. Consequentemente, você vai entender que existem polos negativos, polos positivos, energias que estão girando aí pelo mundo, tudo se resume à energia que atrai, que afasta, que repele, que não sei o que lá, e aí você vai entender melhor a espiritualidade, você vai conseguir transcender essa parte de ficar só, eu vou ler, que eu leio num livro ali, ficar repetindo o versículo, ou que não sei o que lá, ou que vai seguir uma outra religião qualquer e vai ficar simplesmente repetindo os ditados lá e sem entender realmente o que aquilo significa, entendeu? E aí você muda a sua espiritualidade. Então, sempre trabalhe esses 4 pontos aqui juntos. Não coloque 100% do seu foco no método que é importante, claro, o método é o caminho, mas para esse caminho aqui ter mais prosperidade, digamos assim, né? Vamos usar essa palavra, eu acredito que funciona melhor para quem muda essas frequências aqui, quem muda esses 3 pontos aqui. Claro, tem pessoa até, você vai ver funkeiros aí, os caras ficam ricos, não sei o que lá, com o Instagram, e com não sei o que lá. Mas enfim, sabe, cara, você quer ser esse cara aí? Você quer ser esse cara ou você quer ser um cara realmente que prospere em vários aspectos da vida? Certo? Então eu acredito muito nisso aqui, cara. É isso que eu procuro trabalhar na minha vida e às vezes eu até meio desvio. Você vê como isso aqui faz sentido, que às vezes só de me relacionar com uma pessoa assim, que está fora da minha frequência, que está fora da minha linha de pensamento, assim, em vários aspectos, eu já começo a absorver aquilo ali. E eu percebo, eu falei, caramba, sai fora, cara. Não, deixa eu seguir aqui meu caminho aqui, porque senão eu vou me lascar. Entendeu? Eu vou me lascar. Eu percebo isso muito claramente hoje em dia. E eu acho que esse aqui é o pilar, o ideal, cara. Mude sua mentalidade, consuma bons conteúdos relacionados a isso, leia livros, etc. Comece a aplicar bons hábitos, parar de reclamar, esse tipo de coisa. Consequentemente, vai mudar a sua frequência, como eu te expliquei. Consequentemente, você vai entender melhor a espiritualidade, não vai ficar só repetindo o versículo da Bíblia, como um monte de gente faz, e vai
o método vai simplesmente fluir melhor para você. As coisas eu acredito que elas fluem melhor para você quando você tem esses quatro pontos aqui andando junto, tá certo? Não quer dizer que você tem que esperar tudo isso acontecer na sua vida para aí você, eu vou começar. Não, cara, isso aqui eu acho que tem que ser trabalhado tudo ao mesmo tempo. Você começou a fazer um treinamento, começou a fazer um curso e conhecer o método, ao mesmo tempo você já está consumindo uns livros ali interessantes, consuma, leia algumas coisas, leia um livro Ciência para Ficar Rico, eu tenho ele aqui, mas eu não peguei. Ciência para Ficar Rico é um livro assim que eu acho espetacular, você não precisa ler mais nada disso aí. Leia Ciência para Ficar Rico, eu acho que é um livro assim que eu acho bem legal esse livro, cara. Entendeu? E quando eu falo rico, não é só rico de ficar dinheiro, vou tirar foto de Ferrari, postar, viagem para Dubai, não, cara. É ter tempo, é ter felicidade, é ter uma vida plena, entendeu? Ter saúde, ter tudo isso aí para mim faz parte da riqueza. Não é só ter uma Ferrari na garagem, entendeu? Isso aí um traficante consegue, um político corrupto consegue, isso aí um funkeiro que vende tigrinho consegue, certo? Eu tô falando de ter uma vida plena, ter uma vida boa, não precisa ser cheia de dinheiro, mas uma vida que vale a pena ser vivida. Beleza, pessoal? Bom, é isso aí que eu queria, essa mensagem que eu queria passar para vocês aqui no primeiro dia do ano, né, cara? E como eu repito aqui, espero que você tenha tenha tido um excelente Réveillon, né? Tenha muito feliz e tal. Espero que você tenha um ótimo ano, muita prosperidade, muita saúde, muita paz para você e para sua família, beleza? Grande abraço, até o próximo vídeo.